Ela está no seu café da manhã, nas sobremesas, nos ditados populares e até na arte contemporânea. Mas por trás da simplicidade da banana, existe uma história que poucos conhecem. Essa fruta atravessou continentes, mudou economias e até derrubou governos. Ela já foi símbolo de resistência, motivo de polêmicas e protagonista de escândalos políticos. Uma simples casca no chão mudou as leis de uma cidade inteira, e uma única banana presa à parede desencadeou uma discussão sobre o que é arte. Mas como uma fruta tão comum se tornou um dos maiores ícones culturais do mundo? E o que ela tem a ver com o golpe de Estado, Hollywood e até o preço das coisas que você compra? Para entender tudo isso, é preciso voltar no tempo e descobrir o que a banana tem. A banana é uma das frutas mais antigas cultivadas pela humanidade. Sua origem remonta a mais de 7.000 anos no Sudeste Asiático, em regiões que hoje fazem parte da Indonésia, Filipinas e Malásia. A partir dessas áreas, a banana começou a se espalhar pelo mundo por meio das rotas comerciais árabes e indianas, chegando à África e posteriormente à Europa, levada pelos navegadores portugueses no século XV. No Brasil, a banana foi introduzida pelos portugueses no século XVI, durante o período colonial. Inicialmente cultivada para consumo próprio, logo se tornou uma das principais culturas agrícolas do país. O Brasil, atualmente, é um dos 5 maiores produtores de banana do mundo, destacando-se os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Hoje, a Índia lidera a produção mundial da fruta, seguida pela China, Indonésia e aí estamos nós no 4º lugar. A banana está entre as frutas mais consumidas no planeta, perdendo apenas para a laranja. Além de ser uma das frutas mais populares do mundo, a banana é um verdadeiro superalimento repleto de teorias já comprovadas. Rica em potássio, vitamina A, C e do complexo B, além de fibras e antioxidantes, ela traz inúmeros benefícios para a saúde. Duvida? A alta concentração de potássio ajuda na contração muscular e na regulação do equilíbrio hídrico do corpo, sendo muito indicada para atletas e praticantes de atividades físicas. Por ser rica em fibras, a banana melhora o trânsito intestinal e ajuda a prevenir problemas como constipação. Se ela ajuda na ressaca? Sim! A banana é um excelente repositor de minerais perdidos após o consumo de álcool, ajudando na recuperação do organismo. E ela melhora o humor. A banana contém triptofano, um aminoácido que auxilia na produção de serotonina, o hormônio do bem-estar, ajudando no combate ao estresse e à ansiedade. E se engana quem pensa que a banana serve só para comer. Sua casca já foi usada para polir sapatos, clarear dentes e como ingrediente em receitas sustentáveis. Isso sem falar nas curiosidades inusitadas, como o fato de que ela é levemente radioativa devido à presença natural de potássio 40. Mas calma, você precisaria comer mais de 10 milhões de bananas de uma vez para sofrer qualquer efeito disso. A banana também é uma das frutas mais versáteis da culinária. Está presente no café da manhã, no lanche, em sobremesas e até em pratos salgados. Ela é mais do que uma fruta acessível e saborosa. Ela carrega milhares de anos de história. Carmen Miranda, a icônica cantora luso-brasileira, ajudou a tornar a banana símbolo tropical ao redor do mundo. Nos anos 1940, ela inspirou uma campanha publicitária nos Estados Unidos com a personagem Chiquita Banana, ensinando o público americano a armazenar a fruta corretamente. A música tema dizia que as bananas não devem ser guardadas na geladeira e destacou a versatilidade da fruta na culinária. Mas essa campanha não foi um simples acaso. Na época, os Estados Unidos incentivavam o consumo de bananas na América Latina, ajudando a fortalecer a presença da fruta na cultura pop. E Carmen Miranda, com seu ícone chapéu de frutas, acabou se tornando um símbolo dessa tropicalidade exótica que Hollywood tanto promovia. Mas a presença da banana na cultura não parou por aí. Quem nunca viu alguém escorregar na casca de banana em um filme ou desenho animado? A cena clássica, que parece coisa de comédia pastelão, tem um fundo histórico. No começo do século XX, cascas de banana eram um problema real nas ruas de Nova York. A fruta se tornou tão popular que suas cascas eram jogadas no chão sem preocupação, tornando-se um perigo para pedestres. A prefeitura criou leis para multar quem descartasse cascas de banana nas ruas.
O responsável por isso foi ninguém mais, ninguém menos que Theodore Roosevelt, quando ainda era prefeito antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. A banana também virou uma referência clássica no humor visual. Se nos tempos do cinema mudo, Charlie Chaplin e Buster Keaton ajudaram a popularizar essa cena icônica, os desenhos animados continuaram a tradição. E mesmo depois de mais de um século, ela continua funcionando. E se uma banana pudesse ser arte? Em 1967, o artista americano Andy Warhol criou a ilustração de uma banana para a capa do álbum da banda The Velvet Underground and Nico. Na época, a banda não era famosa, mas a imagem se tornou um ícone da cultura pop. Só que Warhol não patenteou a banana apenas para essa capa. Ele começou a usá-la em outros produtos, o que gerou uma confusão jurídica entre a banda e os herdeiros do artista anos depois. Mas não foi a única vez que uma banana se tornou centro de polêmica na arte. Em 2019, o artista italiano Maurizio Cattelan criou a obra Comedian, que consistia simplesmente em uma banana presa à parede com uma fita adesiva. A peça foi vendida por $120 mil e, em um desdobramento ainda mais absurdo, um homem comeu a banana em plena galeria, transformando a obra em uma performance inesperada. Esse episódio reacendeu debates sobre o que pode ou não ser considerado arte. A banana também está presente na linguagem popular. Algo barato é vendido a preço de banana, uma expressão que remonta à época em que a fruta era tão abundante que valia quase nada. Já chamar alguém de banana tem uma conotação bem diferente. O termo passou a ser usado para descrever pessoas passivas, sem atitude. E ainda há quem diga que entrou numa bananosa para se referir a uma situação complicada. O que não é complicado é você aproveitar agora para curtir o vídeo. Mas nem todas as expressões envolvendo banana são inofensivas. No mundo do esporte, a banana já foi usada como símbolo de racismo, sendo atirada em campo para ofender jogadores negros. E quem não se sente ofendido quando ganha uma banana? O gesto mostra desrespeito, desprezo ou mesmo desdém por alguém. Agora, se tem uma expressão que envolve banana e carrega um peso político, é República das Bananas. Mas de onde veio essa ideia de associar países a uma fruta? O termo República das Bananas pode parecer engraçado, mas sua origem é bem séria. Ele foi criado pelo escritor americano O. Henry no conto O Almirante, de 1904. A história se passava em um país fictício chamado Anchúria, onde empresas estrangeiras controlavam a economia e os governantes eram facilmente manipulados. O autor teria se inspirado em Honduras, onde as grandes plantações de banana estavam literalmente moldando o destino do país. O problema é que a história do livro não ficou só na ficção. Empresas como a United Fruit Company, que depois virou Chiquita Brands, dominaram a produção de banana na América Central e influenciaram governos locais, a ponto de envolverem-se em golpes de Estado e crises políticas. Com o tempo, República das Bananas virou um jeito pejorativo de se referir a países instáveis, com governos corruptos e economia frágil. E apesar de ter surgido para descrever países da América Central, o termo passou a ser usado em qualquer lugar onde há desorganização política e influência externa. O Brasil, por exemplo, já foi chamado assim algumas vezes, especialmente em momentos de crise política. Mas ao contrário da origem do termo, aqui a banana nunca foi motivo da instabilidade. Pelo contrário, ela faz parte da cultura, da alimentação e até da economia de forma muito positiva. Depois de atravessar séculos, continentes e até virar obra de arte, a banana provou que é muito mais do que uma fruta. Ela é símbolo cultural, inspiração artística, referência na economia e essencial na alimentação de bilhões de pessoas. Agora você já sabe o que é que a banana tem. E aí, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Conhece alguma outra que a gente não contou? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, que tal agora? E se você quiser saber o que guardar um segredo pode causar na sua vida, acesse o vídeo que está aí na tela e aposto que você vai se surpreender. Eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!